Redesign de Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Olá, muito prazer, eu sou a Mr. Fox e há um tempo atrás eu postei aqui nos shorts vídeos antigos que eu tinha feito de redesigns que eu fiz de Boku no Hero e de Winx. E quando estava prestes a acabar os redesigns de Winx que eu já tinha feito, eu coloquei tanto na aba comunidade aqui do YouTube quanto nos stories do Instagram qual seria o próximo desenho que vocês queriam que eu fizesse redesign. E o vencedor foi Miraculous das Aventuras de Ladybug. Porém, eu tinha um planejamento um pouco maior do que só fazer o design do personagem. Eu queria criar um universo alternativo mudando coisas que me incomodavam na série. Coloca coisa nisso. Então eu vou separar esse vídeo aqui, aproveitando que o primeiro, obviamente, seria o redesign da protagonista, para poder falar sobre todas as coisas que eu mudei. Bora lá, que ô coisinha que eu vou ter para falar, viu? Começando pelas mudanças que eu fiz no mundo ou em tópicos da série, a primeira coisa que eu mudei foi a idade dos personagens, porque eu acho isso daqui algo tenebroso, tanto pro design dos personagens que tá na própria série, quanto para as atitudes que eles tomam, quanto pro enredo. Isso aqui me incomoda demais. Na minha versão, eles vão ter 17 ou 18 anos, dependendo de um personagem ou outro, o que pra mim cria uma trama muito melhor, porque o último ano escolar é sempre uma loucura. Aí, além de ter toda essa questão do último ano escolar, temos todas as relações interpessoais, as relações profissionais. Eu acho que você faria uma trama muito mais rica e muito mais interessante. E também eu mudei a questão de como o Mestre Fu escolheu os portadores, porque, assim, tropeçar na rua e dar os dois Miraculous mais poderosos da caixa para qualquer um que vem da reta ajudar é de uma burrice. Coitado do velho. Quer dizer, acabei de xingar ele, mas é a vida. Nessa minha versão, o Mestre Fu já estaria atrás de adolescentes, jovens adultos, porque depois de tantos anos convivendo com seu próprio Miraculous, que é o Miraculous da Tartaruga, e vendo portadores, ele chegou à conclusão de que um portador mais novo vai conseguir ter uma prática mais gradativa com o poder do Miraculous, já que adolescentes e jovens adultos não têm acesso ao poder ilimitado do Kwame. Precisa começar com aquela regra lá dos. São 5 ou 3 minutinhos, agora eu esqueci, acho que são 5. Depois de usar o poder ultimate do Miraculous. Como ele já estava atrás de pessoas mais novas, e ele estava em Paris, obviamente ele foi até as escolas, parques ou lugares que jovens frequentam, e nisso ele passou a observar essas pessoas, esses jovens, e através da observação que ele concluiu que a Marinette do Penchen e o Adrian Agreste seriam os melhores portadores para o Miraculous da Joaninha e o Miraculous do Gato. Ou seja, não foi tropeçando na rua e dando Miraculous pro primeiro adolescente que levantou ele, tá? Nossa, isso é revoltante. Eu vou ir entrando em tópicos melhores de mudanças da série quando eu for fazendo o redesign dos personagens que importa pra isso. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a Marinette, que enquanto eu tô falando sobre ela, eu já aproveito pra falar sobre as mudanças que eu fiz. Eu tenho uma loja online? Pois é, eu sou o Mr. Fox e eu tenho uma loja chamada Fox Store, onde eu vendo produtos da minha arte. Vários produtos da cultura geek, como Sally Face, Tartarugas Ninja, Detroit Become Human, One Piece, e eu pretendo fazer bem mais ao longo do tempo. É só clicar no link no primeiro comentário fixado que você vai ser redirecionado para a loja. Dá uma forcinha, uma olhadinha, vai ter alguma coisa que você goste que vai deixar o seu dia mais colorido. Obrigada por me ouvirem. Marinette do Pencheng, na versão oficial, no desenho original, é uma Mary Sue. E se você não sabe o que é Mary Sue, dá uma olhadinha nesse vídeo da Reply que é maravilhoso, que você vai entender o que é isso. E a Marinette, assim,
gabarita tudo que é uma Mary Sue. O que eu fiz no redesign dela? Em quesito de aparência, eu tentei muito puxar mais o traço asiático dela, porque a Marinette é parte chinesa. Então eu tentei fazer os olhos mais puxado pra isso e tudo mais, porque, né, é bom ressaltar a etnia do personagem. E eu fiz o cabelo dela preto com uma iluminação levemente azulada, que é o que tá fazendo agora nessa temporada que tá lançando com a nova animação, e era pra ter sido desde o início, pelo que eu entendi, só que, né? Enfim, sobre as roupas, eu tentei manter a blusinha branca, porque eu gosto bastante. Eu não fiz uma versão de corpo inteiro dela com a versão civil, só que eu imagino muito ela usando uma calça, uma botinha, uma coisa bem estilosa, porém meio básica. E coloquei ela com esse macacão rosa, com uma fita no pescoço, que é mais pela questão dela ser estilista, né? Estilista de moda, então eu imagino que nesse macacão tenha várias coisinhas de costura pendurado. Eu gosto muito de pensar nesse design civil dela, dando muita coisa feita à mão. A blusa dela ter bordados feita à mão, a calça ter algumas coisas que ela fez pra dar uma estilizada. Eu gosto muito de pensar por esse lado. O Miraculous camuflado, eu coloquei ele nessa mistura de prata e rosa bebê, porque eu acho que fica muito mais harmônico com o design da Marinette do que ele ser preto. Até porque eu levei em consideração de que os outros Miraculous camuflados que foi aparecendo ao longo da série tinha essa questão de ser meio rosado, e só o Miraculous principal, que é o dela, que ficava preto, sei lá, eu quis mudar. Eu quis dar uma identidade melhor pra ela. E na sua versão de Ladybug, eu coloquei os coquinhos dela, ao invés de ficar as Maria Chiquinhas pra baixo, igual é na versão civil. Eu deixei os coques presos pro alto com as fitinhas, porque eu acho que fica muito mais bonitinho. E a roupa da Ladybug em si, eu quis fazer uma mistura. Ao mesmo tempo que eu queria trazer essa ideia de uma roupa meio de ginasta, meio de contorcionista de circo. Tô mostrando aí no vídeo as referências que eu usei. Eu queria que trouxesse bem mais esse ar chinês mesmo. Então eu acrescentei o dourado, eu fiz a gola, estilo mais chinês. E é isso. Eu particularmente gostei bastante. Fiquei muito feliz com esse resultado aí. Sobre as mudanças que eu fiz para ela deixar de ser uma Mary Sue. Que horror! A questão da Marinette é que eu tenho a impressão de que todos os defeitos dela na série são tratados como ou não é tão defeito assim, ou é um defeito que é muito. Por favor, se identifique com a personagem. Pelo menos eu tenho essa sensação. Então, por exemplo, a questão do ela ser desastrada. Isso durou o primeiro episódio e o resto que se for. Então eu quis manter esse negócio de desastrada que ela tem, mas não uma questão catastrófica igual era no primeiro episódio. Ser uma pessoa ali que de vez em quando topa com o dedinho na quina da mesa, derruba uma coisinha ou outra, dá uns trupicão na rua. Um negócio assim, menos catastrófico, mas mais um leve desajeitadinha. Eu, pra fazer mais sentido com a questão da Ladybug, o físico da Ladybug, eu decidi que eu acharia interessante a Marinette ser uma ginasta, sim. Mas por uma questão de fazer sentido com a Ladybug dar aqueles saltos, pulo, pirueta, e a Marinette não fazer nada, né? Então eu acho que seria interessante existir essa atividade extracurricular aí, pra acabar mais ainda com a mente do palhaço em questão de sobre as questões ali de ser a guardiã dos Miraculous, eu não vou entrar muito nesse mérito por enquanto, porque eu estou fazendo os redesigns pensando bem no início da série mesmo. Até porque se fosse eu a roteirista dessa série, eu estaria pegando pra construir esse lance do Guardião dos Miraculous bem aos poucos, bem trabalhado, assim, pra não ficar só tipo, tá aqui ó, a caixa do Miraculous pra uma adolescente, se vira. Eu não gosto muito disso, eu acho que do mesmo jeito que os poderes serem ilimitados teria que ser algo construído aos poucos, a Marinette se tornar a nova guardiã também teria que ser algo construído aos poucos.
quesito de personalidade a mais que isso, eu não pensei em muita coisa. Até porque eu não pretendo fazer nada com isso. Eu pretendo fazer os redesigns, no máximo uma coisinha ou outra quando der na telha, mas eu não pretendo fazer, nossa, um quadrinho, uma fan animation, nada do tipo. Essas são umas coisinhas que eu queria conversar. Essa é a verdade. Eu queria bater um papinho sobre o que vocês acham, tanto sobre a Marinette quanto os outros personagens. Eu espero que vocês tenham gostado do desenho, que tenham gostado desses tópicos que eu levantei sobre os personagens, sobre as mudanças que eu faria se fosse eu o roteirista da série. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários o que você mudaria em Miraculous ou o que você não mudaria, o que você gosta da série, se fosse você o roteirista. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais dessa série de redesign, considere se inscrever e deixar um like aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.